Olá pessoas, sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a mais uma edição do Pode Tudo, nosso espaço de poder e empoderamento. Hoje nós estamos recebendo Daniel, professor Daniel, que é vereador, ativista cultural. Vamos para mais um episódio de muita conversa, troca de ideias, papo firme, empoderamento. Daniel, muito obrigada pela sua presença, seja bem-vindo, fique à vontade, se apresente melhor para o pessoal. Tudo nosso. Obrigado, feliz e agradecido com o convite. Até eu não me adaptar com o lance da câmera, eu acho que tem que olhar para ela, né? É isso, não. Eu sou professor de filosofia, trabalho hoje no ensino médio, num colégio particular de Patos. E sou vereador, estou vereador pelo PDT, no 4º ano de mandato. Né? Primeiro mandato. Desafio, eu tento permanecer à altura, né? É isso. Sim, como que é esse desafio de levar para a Casa do Povo, para a Câmara Municipal, toda essa percepção que você tem, que eu sei que você é um cara bem enganjado, né? Com a juventude, como você falou que é professor, com a cultura, e a gente sabe, né, da importância que tem a cultura na sociedade, na juventude, enfim, na sociedade como um todo. Né? A gente sabe também que a gente enfrenta muitos desafios, né? Até a gente conseguir levar políticas públicas que fortaleçam essa cultura, né? Que traga frutos. Como que tem sido, Daniel, nesses primeiros anos do seu mandato, de conciliar essa tarefa no legislativo, de repente levar essas políticas públicas e direcionar essas devolutivas para a cena cultural, não só para a cena cultural, né? Porque eu acompanho seu trabalho, você é um vereador muito atuante, engajado nessas causas sociais, né? Que envolve não somente a cultura, mas a juventude, a saúde. Como que tem sido esse desafio nos primeiros anos? Obrigado, Edna. Pois é, assim, eu me tornei... Eu acho que eu me tornei professor foi quando assim, o mundo da cultura se abriu para mim na adolescência, sabe? Sim. Então, eu fiquei curioso por conhecer, por investigar, por ouvir, por ler, por ver. E essa abertura, né, do mundo, a abertura do mundo da cultura, essa abertura de mundo propiciada pela cultura, isso me levou à sala de aula. A gente fica um pouco rebelde, né? Porque a cultura é uma dimensão que nem sempre encontra abrigo na realidade, né? É um mundo de valores e de representações que às vezes ficam distantes, ausentes da realidade. Isso a gente encontra na cultura um mundo que a gente nem sempre vê no cotidiano, mas a gente tem o ímpeto, né, que é político, de tentar trazer, né, de tentar trazer esses valores da cultura, da arte para as nossas práticas cotidianas. Então, essa afinidade surgiu entre cultura, sala de aula e política ali no período de adolescência. Agora, pensando assim, nesse período enquanto ocupante de uma cadeira no legislativo, a gente encontra os desafios, né? A gente se depara com alguns desafios postos, né? Sim. A cidade tem uma efervescência cultural, a cidade muito rica, é terra de escritores, né? Nós temos grandes escritores na cidade, é terra de músicos, a música é muito vibrante em nossa cidade. A cena do teatro é muito forte. A cena do teatro. E aí, de repente, a gente começa a se deparar com algumas dificuldades. A gente precisa conseguir maneiras, através de políticas públicas, de incentivar, de promover aquilo que já é muito vivo, né? De fomentar, enfim, porque a gente sabe que há certas manifestações culturais que precisam dessa força, por assim dizer, do fomento, do fomento, né? Então, assim, a gente encontra
um cenário dado, a gente encontra muita vontade, a gente encontra muita criatividade, a gente tenta criar meios ou contribuir com os existentes para que isso possa para que essas potencialidades vivas e tal, manifestas nos talentos das pessoas possam ser desenvolvidas, né? Sim. Em Patos tem muita criatividade dispersa. Patos é um celeiro cultural. Patos é um celeiro cultural, né? A gente pode... exemplos são muitos, né? Vão surgindo. Sim, eu me lembrei agora da fala do ex-ministro da Cultura, Gilberto Gil, numa entrevista quando ele fala que na maioria das vezes o poder público trata a cultura como algo excepcional, enquanto deveria tratar como se fosse um item de cesta básica, né? Que cultura deve ser normalizado, deve ser inserido na vida das pessoas, porque o poder de organização que a cultura traz para a sociedade, né? De organização socioeconômica, política, em todos os âmbitos. Só que a visão que eu tenho é que o extremismo, essa coisa da polaridade política do extremismo, algum lado resolveu anular a cultura de alguma forma. Talvez anular eu esteja sendo agressiva demais, ou pelo menos enfraquecer. É a visão que eu tenho. Ter essa percepção do quanto que é importante a organização cultural da sociedade, o quanto a cultura desperta, né, esse senso de cobrar, esse senso de organização. É mais ou menos por aí? Como que você vê isso? Sendo um agente público, sim, você vê talvez essas dificuldades que você falou? Você acha que esteja relacionado? Vamos lá, quando você fala de Gilberto Gil, que foi o imortal, Gil, o ídolo, foi, assim, o Gil, além desse reconhecimento por sua trajetória artística, que é deslumbrante, assim, admirável, é um ídolo, ele foi talvez o melhor ministro da cultura que a gente que tivemos, assim, ou sei lá, com medo de cometer alguma injustiça, um dos melhores, assim, com tranquilidade a gente pode falar. E aí, eu tava pensando que em Patos, né, a situação dos secretários de cultura aqui, isso também faz tempo pensando como é que a gente conduz políticas culturais, como é que a gente trata a Secretaria de Cultura em Patos. Eu lembro que brinquei com um secretário recente, um dos que passou por ali, falei, bicho, com esse orçamento do qual vocês dispõem na cultura, nem o Gilberto Gil aqui conseguiria daria conta do recado, sabe? Porque o orçamento de Patos total é de quase R$1 bilhão, né? Tá lá, passa dos 900. Você sabe de quanto é o orçamento da Secretaria de Cultura? 1 milhão e uns quebrados. E eu tô mentindo quando eu tô dizendo que é para a Secretaria de Cultura, porque é cultura, esporte, turismo e lazer. Isso. Né? Então, assim, isso falta do governante ainda em Patos. A gente precisa criar esse cara, essa mulher, assim, alguém que vá que consiga perceber o potencial da cultura em suas diversas relações, né? Com a economia, com o meio ambiente, com a saúde. Sim. E aí, esses caras ou essa mulher, esse governante, enfim, não daria tão pouco valor mesmo à pasta da cultura, sabe? Eu acho que ela merecia um tratamento digno do potencial que a cultura representa para a vida das pessoas, sabe? Sim. E aí, depois disso, eu nem... gente, o que mais que eu posso falar? Você tinha mencionado a relação entre... Eu fiquei pensando nesse exemplo, assim, de como é que a gente pode pensar em governos mais no nível municipal, mais generosos com a cultura, que reconheçam mesmo o potencial da dimensão, da constelação que é a cultura para o nosso cotidiano.
E aí você tinha tocado num outro ponto já. Eu falei da polaridade. Que de alguma forma sim. Isso trava, não sei, atrapalha, né? A cultura, eu acho que, não sei, de repente que, né, pros rostos, os corpos que representam essa liberdade cultural, eu acho que nós, eu vou falar de uma forma, nos incluindo também, né? Eu acho que de certa forma a gente não está sabendo separar, né, as coisas, a polaridade, o extremismo, a importância. A gente pode ter uma noção do quanto que você falou isso é importante, pela Alab que teve, a Paulo Gustavo, o quanto isso deu um boom na cultura municipal, né? Quantos projetos a gente viu aprovados, projetos de excelência mesmo, né? Então, alguns ainda sendo executados. E assim, então a gente percebe o quanto a cultura seria capaz de fazer mais com recursos próprios, com esse olhar, com esse incentivo que você falou, né, do poder público municipal, porque a gente sabe que esses recursos é do governo federal, né? Incentivo que teve durante a pandemia e que continuar agora, eu acredito que vai se tornar uma coisa bem, né, constante, né, que vai se fixar, porque realmente o que foi feito com esse recurso tem que ter um reconhecimento, né, um merecimento, mas assim, o que a gente conseguiria fazer no cenário cultural municipal com esse apoio do poder público municipal. E aí eu já chamo atenção para o assunto polêmico, que é a lei dos 3% da cultura, não é? Que não pode sair do meio da cultura. A gente teve essa, né? A gente teve essa demonstração do que o cenário cultural patense fez com incentivo, né, dos projetos da Lab, da Aldir Blanc, enfim. Então a gente precisa pensar, né, realmente o quanto é importante o poder público municipal investir na cultura municipal, né? Eu falei na cerimônia de posse do conselho que eu conheço, igual você mencionou, que tem muitos artistas, que eu conheço muitos artistas de vários segmentos da cultura, que vivem para a cultura, mas que eu não conheço nenhum que vive de cultura. Eu não conheço nenhum que vive do trabalho, que vive da arte, que vive só da música. Eu sou cantora e eu só canto. Eu sou artesão e eu só faço isso. Né? São poucos, se a gente for parar para analisar assim, são poucas pessoas que vivem para a cultura, mas não conseguem sobreviver de cultura. Então a gente pode chegar numa conclusão que isso é realmente falta de incentivo, de um olhar assim, mais atento, né, de políticas públicas específicas para o segmento. Sim, acho que você tem razão. Vamos lá no início, porque ficou uma ponta solta. Uma ponta interessante assim, da gente perceber, e você tem razão, que é o seguinte: você falou em polarização, e aí me parece que a cultura perde um pouco. Né? Alguma coisa assim, por quê? E você tem razão, por quê? Porque a linguagem da cultura é polissêmica, por definição. Né? A cultura é algo que as interpretações são múltiplas, os sentidos evocados são múltiplos, não tem uma obra que você possa dizer que ela tem uma interpretação única. E é o que o pessoal anda tentando fazer no contexto de polarização que a gente vive. Sabe? E aí realmente a cultura passa a ser vista como, de certa forma, inimiga. Por quê? Porque ela rejeita interpretações unilaterais. Né? O que eu vejo numa obra, você pode ver o oposto e é isso, tá valendo. Mas assim, então quando você tem uma sociedade dividida, polarizada, e essa palavra merece mais considerações, mas de fato há uma polarização evidente. A gente precisaria falar mais especificamente de cada um dos lados. Mas enfim, esse universo é estranho à cultura, sabe? De dizer assim, é isso, e se for isso, é contra aquilo. Se eu não estou com essas interpretações limitadoras, que são as interpretações polarizadas, ou é assim, ou tá contra mim. Sim. Isso é avesso à cultura, né? A linguagem da cultura é polissêmica. Então, para quem quer simplificar as coisas, para quem quer fazer política a partir julgando, por exemplo, obras de artes, aí ela vai se tornar inimiga.
De que forma? Aí você começa a fazer interpretações morais, né, de certas obras, de certas manifestações. Aí você fala, não, ou seja, são critérios políticos estranhos ao julgamento estético. Então, o que nós fizemos em relação ao campo da cultura? Nós moralizamos nessa sociedade dividida. Você moraliza o campo da cultura e o artista, por mais que você goste das músicas ou aprecie, se ele fez um posicionamento ou a letra evoca alguma coisa que você vai pegar um trecho daquilo, interpretar, né, dentro do campo político e já não serve. Não serve, né? O artista se torna seu inimigo, o artista se torna um sujeito que é adepto de mamata, né? O sujeito que tem que ser proibido em casa e tal. Então, nesse sentido, resumindo, tentando ser claro, tá tentando pensar com você aqui, né? O julgamento político empobrece a arte, empobrece a cultura. Limita muito. Limita. E nós estamos fazendo isso, né? Com a cultura, com a sociedade, julgando politicamente. E aí você começa a separar, não. Você leva ela para um outro campo estranho e fala assim, não, esse artista, esse tipo de arte não serve, ele está do outro lado, ele está posicionado. E assim, e as coisas não são assim, né? Não é assim que a gente avalia, não é assim que a gente convive com a cultura, né? Verdade. E beleza. Então, realmente, a cultura, em tempos recentes, ela foi tornada uma agente política, né? E isso, de maneira geral, empobrece, isso faz com que pessoas se afastem e vejam ali o que pode ter, mas apenas como parte, né? Não como todo. Sim, como um todo. Aí beleza, então assim, aí a gente pensa em impactos, né? Isso acaba que aparece no fundo, né? Assim, você colocou questões importantes. A cultura é secundária, a cultura é hobby, a cultura enfim, a cultura não precisa ter políticas públicas para fomentá-la. Essa também é uma visão estreita que vai ser refletida em alguns processos particulares, né? Você mencionou o caso da lei dos 3%. Sim. Eu hoje falei que a atual gestão tem poucas políticas públicas que a gente possa chamar de avançadas, né? Me parece que é isso mesmo. A lei dos 3% é o contrário disso. Ela é uma conquista da sociedade patrense, que porque ela foi legitimada, né, na Câmara, né, ela foi aprovada e sancionada pelo prefeito. Isso representa, de certa forma, a legitimidade. Legitima o desejo da população. E aí o que acontece? O que ela tem de avançado? Ela é a chamada lei da contrapartida, né? Se o sujeito recebe beneficiado com a doação de um terreno público, né? E aí ele teria que, como contrapartida, uma vez que está recebendo um bem doado pelo poder público, devolver parte daquilo que ele recebeu, né? Então, assim, geralmente esses bens doados para a empresa que vão lucrar a partir daquilo que foi para ela concedido gratuitamente pelo poder público, 3% do valor do IPTU do imóvel deveriam ser depositados anualmente no Fundo de Cultura. Isso é muito legal, porque é pouco para empresas que ganham dinheiro, muito dinheiro, que lucram e tal, mas para o universo da cultura é significativo. Sim. E eu te dou um exemplo do qual você fez parte, né? Que foi o da Conferência Municipal de Cultura. Sim. A prefeitura, depois de um tempo, realizou a Conferência Municipal de Cultura e fez uma
uma divulgação, uma propaganda, e estava promovendo esse encontro legal para a gente debater propostas no âmbito cultural. E aí, dentro dessa conferência, você, né, nós todos, elegemos 2 delegados que deveriam participar da conferência estadual de cultura. Sim. E aí, eleição feita, nossos amigos, Lu e Ivane, e que depois de terminado esse processo não puderam ir por falta de recursos. Então, olha só, se a lei dos 3% tivesse sido cumprida, esses caras iriam discutir cultura no nível nacional, no nível estadual e trazer propostas, mostrar pra gente o que estava sendo feito lá, representando Patos, né? Sim. Representantes e tal. Então, assim, essa lei ainda tem um aspecto, e eu vou terminar essa parte, que é um negócio muito revelador, eu acho, assim, que tem gente que resolveu não pagar e o poder público como se fosse assim, como se cumprir a lei fosse alguma coisa da ordem da vontade, né? E não pagam, e o poder público não consegue cobrar, e a gente fica... E assim, a gente está falando de grandes empresários, então isso mostra uma promiscuidade, talvez, uma relação entre grandes empresas e o poder público. O poder público não consegue, de certa forma, fazer com que essas empresários cumpram a lei. É isso. Sim. É isso. Cumpram a lei. Né? E aí, enfim, o poder público tentou modificar e tal, mas a cultura não arredou pé, é um instrumento sofisticado de produção, de fomento, né? Sim. Que eu acho que a gente, de fato, não pode abrir mão, a gente tem que fazer cumprir. Com certeza. A cultura merece, não só precisa, como merece, né? A gente já falou aqui inúmeras vezes. E a cultura devolve, né? Sim, devolve. Gera renda, né? Trabalho, direto e indiretamente. Gera receita pro próprio município. Gera bem-estar, gera sonhos, gera prazer em quem contempla, quem ouve, gera formação de consciência, gera coisas não materiais e materiais também, né? Sim. Tem em torno de espetáculos culturais, o cara que vai vender, né? A loja que fica até mais tarde, né? Divulga o nome do município, porque a gente sabe que essa galera roda o Brasil levando o nome de Patos de Minas, né? E quando você falou que os nossos 2 amigos ficaram de fora, né, por falta de recurso, e mais uma vez a gente volta a bater na tecla da polarização, porque a gente está sendo atravessado, culturalmente falando, por um monte de impasses, para não falar birra, por causa de lado A ou B de político, porque a notícia que eu tenho da conferência estadual também que não teve muito recurso para as pessoas que conseguiram chegar lá, né? Não teve um acolhimento, assim, a mínima estrutura não foi cedida pelo Estado, né? E então, assim, a gente é atravessado por esses impasses a nível estadual, municipal, e aí fica praticamente, assim, não digo impossível, porque a galera tem raça e vai com recursos próprios mesmo, se organiza, faz vaquinha entre si para ir tocando, né? Mas falta muito esse olhar, né? E essa atenção. Mas, Daniel, mudando de assunto drasticamente, eu queria que você abrisse um leque, que você expôsse sua visão, falasse sobre os seus projetos, falasse sobre outros temas, né, que do seu olhar enquanto vereador, enquanto agente público da saúde municipal, da educação municipal, né, deixasse a galera do Pode Tudo informada sobre essas situações e cobrar também. A gente está sempre aqui trocando essas ideias, papo reto, de forma descontraída, mas assunto sempre sério, e a gente sempre cobrando que as pessoas se interessem, participem das decisões, né, porque tanto na Câmara Municipal, na Prefeitura, são os locais onde são decididas as nossas vidas, as nossas trajetórias. E eu percebo que a galera de Patos não é muito ligada, né, não participa muito das reuniões,
não caminha junto com quem ela escolheu para representar, não cobra as ações. Nesse sentido também que a gente traz essas informações, para a galera correr atrás e se informar e caminhar junto, né? Fazer a roda girar, todo mundo junto, essa é a intenção. Sim, vamos lá. Olha só, hoje eu participei da reunião da comissão do Conselho de Educação. E aí lá pelas tantas, o secretário fez um depoimento dizendo assim, as coisas na educação acontecem e tem alguma bola dividida, as pessoas logo chegam nos vereadores, nos secretários, em outras instâncias e representantes políticos e tal, e rádio e televisão e coisas que tais, né? Eu fiquei para na verdade contestar, levar algum pedido, levar manifestação da insatisfação e tal. E aí o que a gente faz? Eu digo, e aí eu posso falar até do trabalho dos vereadores como um todo, porque a gente recebe a demanda, o pedido, a manifestação e repassa, né? Logo corre para roubar, vamos lá. Então a representação no nível do município eu acho que funciona bem. Os vereadores são acessados e acessíveis, sabe? Então nem sempre as pessoas conseguem resolver situações, mas nesse nível a representatividade é próxima e eu acho que pelo menos consegue estabelecer um diálogo, uma comunicação. Que, né, em outros níveis. Sim. Quando a gente começa a pensar em deputado, senador, governador e tal. No município isso acontece, né? Você tem essa proximidade. E aí a gente tem sobre educação, saúde, no município avanços e gargalos, sabe? Avanços recentes, novos, avanços que continuam o processo, gargalos antigos, gargalos recentes, é tudo muito complexo. Sim. Né? Tudo, os processos são longos, né? E a gente tem que acompanhar e tentar fazer a melhor intervenção possível, né? A gente tem impactos, o problema até hoje, que eu acho muito triste, assim, muito desafiador, que é a fila de espera para as creches. Sim. Né? Você tem hoje quase 1.000 crianças na fila, é muita coisa. Sim. É muita coisa. E a gente sabe o que é uma mãe não ter a possibilidade de colocar a filha na creche. Ela deixa de trabalhar, ela deixa de estudar, enfim, ela é um desafio enorme, né? Assim, perde-se muito quando essas vagas não são disponibilizadas. Esse é um processo antigo, não foi produzido pelo atual governo, mas que precisa ser resolvido. Respondido, sim. Ser resolvido e tal, né? É isso. E só uma coisa que eu também hoje foi falado na reunião do Conselho, assim, o tema mencionado é o governo federal está investindo em escola em tempo integral. Sim. Tem uma espécie de projeto piloto funcionando em Patos hoje lá no CAIC. Não sabia, maravilha. São 200 alunos e alunas matriculados na escola em período integral. Acho que isso é uma coisa que precisa avançar muito, você tem razão também. Sim. Aí houve um comentário muito correto. A importância do tempo integral, alguém disse, salva vidas. E é isso, né? Assim, a gente tem um aluno, a mãe, né, deixa de quando essa situação de ser impedida de trabalhar, de produzir, então, né? Assim, a perda é muito significativa. Assim, fazer um panorama das questões, né, que envolvem educação, sim, saúde, é difícil, né? Muito difícil, é muito complexo. A gente precisaria tocar em
coisa de cada vez, né? Eu nem tenho competência, por exemplo, quando panoramas tão extensos. Mas aí a gente estava falando sobre também outros desafios na Câmara Municipal, atuação, né? Não foi? Sim. E é porque eu comecei a lembrar sobre o primeiro projeto. O primeiro projeto a gente tem fresco na memória. O primeiro projeto a gente nunca esquece. E aí foi um projeto que nós fizemos, e aí foi muito difícil, porque aí a gente começou a se deparar com questões de legalidade, questões de... E eu sou treinado, não era treinado, a gente vai aprendendo na prática. Sim. Direito, legislação, enfim. E aí foi um projeto que a gente custou a passar e que também não é cumprido, olha pra você ver. Que é um projeto de uma campanha permanente contra o assédio no transporte público. Que bacana, eu nem conhecia. Então, e é importante demais, hein? Né, para que a Pássaro Branco, responsável, a empresa concessionária, fizesse, né, colocasse lá as informações e tal. E aí você entra em ônibus, eu entrei há pouco tempo, não tem propaganda nisso. Não tem mesmo, eu uso o transporte público todo dia, inclusive, não tem. Campanha de conscientização nenhuma. Não tem, verdade. Então assim, aí são essas coisas que a gente vai descobrindo assim, ao longo do tempo, da experiência que a gente vai fazendo. Né? Isso é importante demais. Porque são situações muito tristes e lamentáveis. Acontece sempre, né? É aquela esbarrada, o ônibus está sempre cheio, aquela esbarrada, né, com proposital, sim. Às vezes até o toque mesmo, eu já presenciei discussão, sabe? As pessoas ficam alteradas porque percebe, né, que tem... Isso é importante demais, porque eu costumo dizer sempre que nós, mulheres, a partir do momento que a gente se levanta da cama para seguir, para estudar, para trabalhar, para viver, né, o dia a dia, a gente está sempre correndo risco, a gente está sempre sendo atravessada pelo assédio, pelo machismo, enfim. E a gente se sentir segura nesses ambientes, eu acho que é o mínimo, né? Assim, sim. É saber que tem ali uma lei, eu não sabia de verdade, Daniel, que a gente pode se amparar, né? Então vamos cobrar. Poder público, Pássaro Branco, né? Porque a Pássaro Branco está sofrendo muitas cobranças aí atualmente, né? Porque e também ganhando. 6 milhões e 300 é uma grana boa pra gente melhorar esse transporte público, dar essa segurança para as mulheres, esse calor terrível, colocar um exaustor nesse ônibus, né? Transporte público. Aumentar os ônibus. É direito, né? Sim, motorista faz trabalho de motorista e cobrador. Eu não sei como que eles são remunerados por isso, se eles realmente são remunerados para fazer as duas funções, mas é que é verdade fazem, né? E isso acaba que atrasa a viagem da gente, o compromisso. Esperar ônibus durante final de semana e feriado aqui, a gente fica mais de 1h30 tranquilo esperando, né? Então, assim, particularmente, para mim, ter baixado o preço da passagem, não vou reclamar, não. Foi bom demais. R$1, 2 ônibus que eu pego todos os dias durante um mês, vai fazer as contas, vai dar uma diferença grande, satisfatória. Mas aí eu fico me questionando também se R$1 a menos em cada passagem resolve esse problema de ficar andando em ônibus muito lotado, com calor. A gente está vendo os casos de Covid aumentar novamente. A espera, o tempo que a gente perde no ponto de ônibus. E aí eu pergunto se realmente baixar o preço da passagem vai resolver, ou se o que resolve esse problema do transporte público aqui é a concorrência, de repente, né? Porque se a gente tem uma empresa só, a gente tem que se adaptar à empresa. Infelizmente, é isso que acontece. A realidade do transporte público aqui em Patos, os usuários têm que se adaptar à empresa. E agora, se tivesse outra empresa, não é? Outras, não sei. Vamos pensar grande e alto. Não, eu concordo. De maneira geral, o transporte público nos municípios está concentrado, fica concentrado na mão de uma empresa, e o poder público acaba tendo muita dificuldade de lidar, cobrar, enfim, colocar a coisa nos moldes que atenderia
ao interesse da população, né? Tem um outro da Pasta Branca que nós fizemos, foi também, a gente fez a lei, aprovou, na verdade, a gente pediu, né? Nós fizemos a lei, só para dar mais um exemplo, assim, de como é difícil essa relação quando você tem uma empresa só fazendo com contratos longos, né? Aqui em Patos, você tem... Como é que é se alguém que vai perguntar sobre o horário em que passa o ônibus e qual que é o trajeto que ele cumpre, né? Você pensa, se não tem ninguém do lado que saiba a resposta, alguém vai te dizer assim, olha aí na internet. Sim, né? E vai, né? Pensa uma senhorinha, né? Assim, tem gente que não tem acesso, que tem dificuldade. Tá, né? Aí nós temos uma lei, né, para ser cumprida também, de colocar painéis informativos, né? E enfim, os painéis também com itinerário e horários, né? Sim. Aí também não fizeram, porque alegaram que é muito dinâmico, muda muito. Ia dar muito trabalho para mudar também, né? É importante também, Daniel, sabe que assim, os pontos de ônibus em lugares isolados não tem iluminação, não tem cobertura, aí você pega sol, você pega chuva. Eu fico pensando nas meninas que estudam à noite em lugar isolado, sabe, escuro, ficar sozinho, enfim, sozinhas, né? É um monte de questão, né? Não, e outra coisa, né, Ed, que a gente tem que pensar no transporte público como um direito à cidade, né? Nós estamos num momento muito interessante, que assim, nós ainda estamos vivendo o efeito de junho de 2013, né? Que assim, aquela manifestação que foi motivada, entre outras coisas, que começou em São Paulo, a partir desse ponto, né? De que assim, né, o aumento de 20 centavos na tarifa, né? Sim. Essa mobilização ganhou vários sentidos, a pauta se tornou difusa, mas a questão da tarifa permaneceu, né, no centro, no coração das reivindicações. E foi uma manifestação muito plural, difícil de ser compreendida, até hoje tem gente debruçada e não está muito claro ainda um significado, talvez a gente precise de tempo para entender mais precisamente. Mas o que a gente sabe é que ela ainda produz efeitos, e um desses efeitos tem a ver com exatamente a questão do transporte público, né? Lá começou a se colocar a questão da gratuidade, um pouco antes e tal, mas assim, que no governo da Luiza Erundina, em São Paulo, mas isso colocado para multidões, né? Essa pauta ganhar as consciências, né, e corações das multidões foi em 2013. E aí, os efeitos que estão sendo desencadeados até hoje culminaram na seguinte situação. Hoje, mais de 80 cidades no Brasil estão fazendo o tarifa zero. Sim. Né? Então, eu acho que tem cidades do tamanho de Patos, né? A gente está reduzindo R$1, R$1,76 é importante? Faz diferença. Sem dúvida nenhuma. A gente mas, pode vamos mais. pensar uma política pública avançada, vamos pensar, né, em conceber o transporte público como um direito à circulação na cidade e assim, né, por que cobrar, por que ele tem que ser financiado na catraca, né? Por que ele não é pago como a taxa de iluminação pública, como a taxa Sim. de coleta pública de lixo, né? Vamos colocar nas orçamentos, não, aqui, ó. A gente arrecada para isso, para dar direito as pessoas irem trabalhar, se divertir. Exatamente. E ajuda o meio ambiente, e ajuda, facilita o trânsito, são muitos benefícios, possibilita que pessoas procurem emprego, sim, possam ir trabalhar com mais tranquilidade, a empresa deixa de pagar o transporte, de repente o salário da pessoa o trabalhador pode aumentar, enfim, são muitos os benefícios. Um dia desse eu estava conversando com um senhor no ponto de ônibus, a gente estava falando justamente sobre a questão do transporte público. Ele me falou, não vou me lembrar agora a cidade de origem dele, que ele não é patense, mas ele me falou de onde ele veio, a cidade de origem, no dia da cidade, por exemplo, não sei se do padroeiro da cidade ou do aniversário da cidade, o pessoal tem transporte
gratuito para ir nos festejos, né? Eu vi aqui, não sei se Uberlândia, se eu não estiver enganada, BH, durante o carnaval, claro que é um caso à parte, né? Que a gente tem o carnaval, lógico, é maravilhoso, assim, mas a gente tem, né, outras prioridades, enfim, principalmente em relação ao transporte público, mas que eu vi que tinha ônibus até de madrugada pra galera circular, entendeu? Tipo, né? Acessibilidade, né? Economia, enfim, são coisas que dá para ser pensada e muito além dá para ser feito, né, como você disse. E Daniel, meio ambiente em Patos de Minas, eu vejo muito suas intervenções sobre o tema meio ambiente, né, o cuidado com os animais, já vi você falando muito sobre da importância, né, maltratos, né, de a gente combater maltratos dos animais. Enfim, meio ambiente eu acho que é um assunto que a gente precisa falar muito, conscientizar a população, né? A gente está aqui morrendo de calor, a temperatura tem aumentado né? mês após mês, tá tudo o clima muito desregulado, quando era para chover tá fazendo calor, quando chove muito, enfim. Eu acho que de certa forma a gente ainda é privilegiado, porque a gente mora numa cidade que ainda é bastante arborizada, né? A gente tem rio e córregos que passa bem próximo, mas a gente está sendo muito afetado, né? Não está fora da realidade com o aquecimento global, altas temperaturas, né? O tempo está todo louco, pedindo socorro, gritando, e a gente não está vendo, né? Período de chuva, a gente não consegue mais ter aquela determinação como tinham os nossos avós, os nossos pais, né? Porque mês tal é mês de chuva, né? Então tá tudo muito incerto, né? E é tudo à nossa mão. A gente sabe, né? Que a gente tem contribuído de forma negativa para isso, né? Você acha que falta empenho, campanha de educação sobre o meio ambiente, uma campanha efetiva, assim, de conscientização, principalmente com a galera mais jovem, os estudantes, as crianças, né? Eu sou mãe de uma criança de 6 anos e ela me ensina muito, né? Eu percebo isso, que o que eles aprendem na escola, ela chega e cobra a questão de economizar energia, de economizar água, de cuidar da planta, né? De fazer o plantio. Você acha que falta essas campanhas educativas sobre o meio ambiente? Porque é uma pauta que a gente precisa, por questão de sobrevivência, literalmente, precisa bater firme nela, né? Essa galerinha que nós vamos aprender. Isso é muito mais vivo para os mais jovens do que, vamos lá, para os nossos pais, né? Tem essas situações geracionais curiosas, né, que o mundo contemporâneo tem produzido, que são, por exemplo, uma geração que sabe mais do que os mais velhos em relação a computador, né? Isso é novo, né? Uma geração que tinha mais conhecimento, assim, do que os próprios pais, porque manejavam mais fácil e tal. Sim. Essas são novidades. E essa geração mais nova, a pauta ambiental é muito mais viva para eles. Eu sou de um tempo em que vamos lá, nos anos 90 a esquerda via o movimento ambientalista como um movimento menos importante, porque de classe média, né? Assim, eu já li conclusão de Deus, não, a esquerda toma o movimento no Brasil, né? O movimento de ambientalista como um movimento de menor importância, porque são pessoas de classe média, com a vida material garantida, e isso não é o mais importante para a gente tem que pensar em outros grupos com potencial de rebeldia muito maior, e esse outro grupo é que vai poder eventualmente mudar o sistema. Nos anos 90 você tem isso aqui no Brasil, né? Assim, a esquerda tratava o movimento ambientalista como algo secundário. Sim. Hoje não dá mais para pensar assim, né? Hoje não dá mais para pensar
questão climática, a crise climática, como alguma coisa secundária. A gente tem que, de fato, construir alguma coisa a partir da nossa perspectiva, a partir do que a gente puder colher de melhor, né? Evidenciando que dentro desse sistema a gente não vai conseguir resolver o problema ambiental, né? E isso é muito simples. Eu falei outro dia, né? O capitalismo ele tem dificuldade de reconhecer assim, limites para as coisas. Sim. Né? E aí a gente está diante de que situação? No meio ambiente, nós estamos vendo os limites todos os dias, né? O capitalismo tem essa dificuldade. E isso se mostra em exemplos simples, né? O capitalismo precisa crescer, o capitalismo precisa achar que você vai ganhar, progredir. Né? Então, assim, um banco só vai te emprestar R$100 se ele achar assim, não, ele vai me pagar se ele ganhar 150. Sim, então, assim, ele tem que ganhar mais, sempre mais. Né? Isso vale para outros. Isso vale para. Vamos pensar um outro exemplo aqui. Mas enfim, o capitalismo tem essa coisa de expansionismo ilimitado. Né? E a gente pensar muito no agora, sem pensar nas consequências de como está sendo feito. E assim, esse é um diagnóstico dos anos 70 que não era ouvido, né? E agora a gente está se deparando com um monte de impossibilidades e nós não estamos conseguindo puxar o freio, né? Sim. Assim, freio de emergência, né? Teve um filósofo que já falou que puxar o freio de emergência do capitalismo seria revolucionário. Então, assim, a gente precisa lançar luz. Meio ambiente, eu acho que... Eu penso isso comigo, assim, é difícil de ser pensado, ele pede um nível também de abstração, de você achar que são processos que você precisa olhar dados produzidos com certo tempo, com constância. É porque assim, né, tá a situação esse ano, se no ano que vem ela inverte, o cara fala, tava errado, quem produzia diagnóstico que nós estávamos numa crise porque estava muito calor. Olha como tá frio esse ano. Sim. Na verdade, isso é parte do problema, né? Essas alternâncias de drasticidade, né? De episódios extremos, né? E isso está se tornando comum. Ainda que eles sejam opostos, muito calor, muito frio, os episódios extremos estão se tornando comuns. Então, assim, o que a gente, no nível municipal, eu acho que a gente precisa estar discutindo essas questões, e aí, nesse tema, tem uma outra complicação, que é assim, a ciência perdeu força em tempos recentes. Sim. E entender por que é um processo difícil, eu nem entendo completamente, não entendo tão bem, né? Por que nós fizemos, por que nós estamos vendo um movimento em que a ciência deixa de ser convincente, né? Por que nós estamos fugindo para outros tipos de saber? Por que a ciência não é a alternativa, não é aquela instância que oferece melhores explicações? Nós estamos vendo isso em relação à medicina, em relação a... O que mais? E em relação também ao meio ambiente. Né? Retrocessos mesmo. Em relação ao meio ambiente, né? Há quase consenso entre especialistas, entre estudiosos de meio ambiente, sobre a situação que nós, de fato, produzimos, como você bem lembrou. Né? Havia um consenso sobre vacinas, né? E havia um consenso sobre curandeirismo no nível, no âmbito da ciência. As pessoas estão indo para o curandeirismo, né? Para o charlatanismo. Sim. Por que isso está acontecendo? Isso afeta essa questão, ela tem como um dos seus temas o clima, o meio ambiente, né? Então a gente vê uma série de negacionismos climáticos. Esse é um discurso que está colando, né? Como é que se corrige isso? Daí a gente volta ao centro da pergunta, né? Através de educação mesmo, ouvir a ciência, dados, evidências, testes, observações.
conhecimento, a gente perdeu a dimensão de que o conhecimento ele é obra do coletivo, o que a gente sabe é partilhado, né? O conhecimento não é individual como as pessoas acreditam, que assim, ele acha uma fonte na internet que desconstrói, que revela o que está por trás dos consensos produzidos, né? Não é assim, o conhecimento é compartilhado, né? E mesmo se o conhecimento partir do individual, ele só vai surtir efeito se o coletivo abraçar. Tiver a aprovação dos pares, né? Se o coletivo reconhecer, né? A gente vê hoje alguma coisa ocorrendo na internet, que é um pouco uma terra sem filtro, né? E que potencializou essa situação de que, assim, ora, tem alguém falando uma coisa e tem o mesmo valor de quem estudou por muitos anos e isso é um processo com o qual nós vamos ter que lidar, né? E ele é árduo, ele é difícil, né? Então, assim, toda essa conversa a gente está falando porque a gente precisa de educação ambiental, a gente precisa trabalhar cada vez mais isso com jovens, com crianças. Eu acho que nós vamos, assim, a gente vai caminhar para tentar resolver, se não é tarde demais, né? No mínimo tem mitigar, isso, né? Mitigar algumas situações. E aí no nível municipal, eu estou tentando mencionar isso, assim, para colocar as questões aqui nossas próprias, né, em debate, em conversa. Você tem também, acho que a gente precisa criar uma secretaria de meio ambiente, que hoje não tem, ela é subordinada à agricultura, então isso é também alguma coisa assim que não avançou no governo atual, né? Nós permanecemos com o meio ambiente subordinado à agricultura, né? Então o que é mais importante? Sim, exatamente quando você fala que é meio que impossível a gente frear, né, o capitalismo e essas ações que agridem diretamente o meio ambiente, porque a gente vive num município que é cercado pelo agro, que é de certa forma dominado pelo agro, né? E essas intervenções, né, visando números e lucros do capitalismo, a gente tem inúmeras empresas que assim, é notório, né? A gente precisa de um estudo aprofundado, saber do mau cheiro que causa as consequências, do que é jogado poluentes nos rios, né? Do que causa a mudança climática diretamente. Eu não lembro se você lembra de um episódio que teve, acho que o ano passado, ano retrasado, não sei, que a cidade ficou coberta de fumaça, né? E ali um mau cheiro terrível e fez calor e de repente choveu, não sei se tem alguma influência ou não diretamente, né? Mas assim, atrapalhou até o trânsito da cidade no centro. Então, assim, o racismo ambiental, que não tem como a gente não fugir dessa pauta, né? Que são os territórios que mais sofrem com essa empresa, com o mau cheiro da empresa, que de certo tempo para cá a cidade inteira é afetada, não tem como. Mas esses bairros nos territórios, né? Tem a questão lá do Quebec, do mau cheiro, do tratamento de esgoto. E assim, são problemas que afetam diretamente, né, a vida dessas pessoas, traz um impacto ambiental muito grande e de repente não é perceptível assim no dia a dia, né, mas que vem trazendo prejuízos de todas as formas, principalmente no âmbito ambiental, e a gente não consegue fazer uma ação efetiva que vai mudar, justamente por causa do capitalismo exacerbado, acelerado, e por isso que eu mencionei a questão do educativo, de tratar né, com os jovens, com as crianças, de forma individual, porque eu acho que a gente é urgente demais essa reparação, mas eu acho que vai surtir efeito de uma forma mais palpável, esse trabalho de formiguinha, porque a gente desacelerar o capitalismo de forma que essas empresas, que o agro, que, né, que na maioria das vezes estão ligadas ao agro, de forma desacelerar, a gente não vai conseguir de imediato. Eu acho que é essa conscientização individual, que no final torna uma conscientização coletiva, que vai surtir efeito, né? Conscientizar pelo o gasto da água desnecessário, da energia, do lixo,
né? A gente não tem uma coleta seletiva, né, do lixo. Esses são problemas que a gente precisa passar, né? Nós não avançamos nas coisas que é vital, tá vendo? Sim. Hoje é um problema visível de Patos, né? Poxa vida. 4 anos esses containers, assim, todo bagunçados. Salta aos olhos que a coisa é muito mal conduzida, né? Faltou uma política pública específica para pensar o lixo, né? Para pensar a coleta, para pensar... eu tentei insistir nisso, não conseguimos avançar muito. Não houve proposta de política pública por parte do Executivo para ainda avançar nessa questão. São coisas do município que precisam ser resolvidas, precisam avançar. Eu acho que falta uma articulação, um pensamento mais robusto em relação às questões ambientais. A quantidade de terrenos baldios, sim, né, de imóveis ociosos, muitos da administração pública, né, que está ali servindo de lixão, de entulho, de acúmulo de água, que a gente está aí vivendo uma realidade também, né, que os casos de dengue estão só aumentando. Se eu não estiver enganada, a gente já teve uma morte por dengue, né? Então, assim, várias situações, né, além do meio ambiente, saúde pública, é uma questão de saúde pública também, né? E é claro que, concordo, nós temos que, né, do local para o global, a gente precisa de uma solução, já que coletiva também, né? Sim, precisa, sem dúvidas. Que é difícil, por conta dessas questões que a gente mencionou em relação ao nosso sistema, que nos faz acreditar no progresso, que o ritmo do tempo é esse, né? É o de caminhar numa linha de forma linear, né? Em evolução constante, né? Que é a ideia de progresso, né? E a gente sabe que progresso e meio ambiente hoje está também cada vez mais evidente que essa relação é conflituosa, né? Tá na hora da gente pensar que essa ideia talvez não vá mais nos fazer bem enquanto coletividade, né? Uma vez que nós estamos comprometendo a vida na Terra, né? A vida de várias espécies, né? A vida de várias espécies. E isso vai prejudicar, ao fim e ao cabo, essa que mais nos importa, né? Essa vaidade antropocêntrica que a gente tem, que é a nossa, né? Nós estamos ficando ameaçados, tá na fila, né? Sim, que no final das contas não vai ter valor nenhum tudo isso sem um lugar habitável, né? Então, Daniel, a gente está chegando no final. Papo muito bom. Mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado fazer parte desse projeto, que é nosso. Fique à vontade para fazer suas considerações finais, para falar com a galera, para colocar o que você achar pertinente. Não, eu achei, vamos, na próxima... Não, foi muito bom, assim. Falar também de movimento social, achei importante demais. Patos tem muitos vírus, né? Você é representante de mais de um, né? E tá comunicando as ações desse movimento, tem umas coisas muito importantes, muito bonitas. Espero que você siga com muita disposição para travar essas batalhas, batalhas em relação às quais a gente quer somar forças, não só no nível da política oficial, que hoje eu faço também, né? Mas a política é feita de várias formas, em várias esferas, né? Então nós somos parceiros de brigas, batalhas e lutas. Com certeza. Para mim foi um prazer mesmo, assim, uma alegria ter participado aqui com vocês. Espero ter contribuído um pouquinho. Tinha muito mais pra gente. A gente vai fazer outras conversas, outros encontros. É sempre um bom encontro estar portas abertas, fica com vontade para voltar sempre. E vida longa ao Pode Tudo. Vida longa ao Pode Tudo.
Então é isso, pessoas maravilhosas. Muito obrigada por quem esteve, por quem passou, por quem ficou. Essa foi mais uma edição do nosso Pode Tudo, esse espaço de empoderamento, troca de ideias, somos coletivas. Aqui a gente pode tudo, menos retroceder.